bem-vindos ao canal do Trouxa. Meu nome é Michael Fell, eu sou o autor do livro Manual do Trouxa. Os links estão disponíveis no banner do canal e aqui na descrição desse vídeo. Esse livro, gente, vai te ajudar nessa caminhada de autoconhecimento, de você se desprender de aprovação social e usar alguns hacks que vão direcionar um determinismo biológico existencial, ou seja, parte da sua natureza que te escraviza. Tem algumas reflexões nesse livro que elas vão direcionar esses impulsos de uma maneira que eles não sejam prejudiciais a você, que você consiga usá-los como combustível para potencializar a sua existência, tá? Sem mais delongas, né? Eu vou falar aqui de como eu mudei em 10 anos, tá? Eu vou fazer um retrocesso, inclusive, né? Falar um pouquinho da minha infância e da minha adolescência e desse fenômeno que a gente fala aqui nessa playlist, né? De um beta se transformar num alfa, se é possível ou não, ou até que ponto é possível, né? Se você já assistiu os vídeos anteriores dessa playlist, você sabe que é possível. Se você é um 3/10, um 4/10, você consegue subir vários pontos aí. Talvez você nunca seja um 10/10, assim, vocês gostam de número, né? Eu vou usar essa linguagem aí. Mas você consegue evoluir muito. E é nisso que eu quero focar contigo. E eu vou me usar, né? Vocês viram na foto da thumbnail aí, né? Muita gente já tá zoando, dando risada aí nos comentários. Mas é o seguinte, gente, ó. O que a gente vai abordar nesse vídeo? Então ele vai ser um vídeo um pouquinho longo, porque é uma análise extremamente minuciosa que eu vou fazer com você do psicológico, tá? Quais são os gatilhos psicológicos que mudaram. E cara, eu vou ser bem honesto, eu tive muita sorte nesse processo, tá? Quebrei muito a cara, fiz muita coisa errada, mas eu tive muita sorte nesse processo. Então é que eu vou dividir aqui com você os aspectos emocionais, que foram um reflexo do psicológico de algumas circunstâncias externas, né, não só internas, e as mudanças físicas que eu obtive, né, e como essas três áreas se refletiram numa mudança de status social, que é talvez o que você esteja buscando aí, tá? Então, sem mais delongas, ó, primeira mudança, e só para você entender, eu não tenho irmãos, né, então assim, sou filho único. E no que isso refletiu na minha personalidade, né? Eu não tinha tanta interação com crianças da minha idade, né? Até os meus 10 anos, vamos dizer assim. As interações que eu tinha eram com alguns amigos mais próximos ali do bairro, né? E com primos, né? Eu tinha muito contato com bicho, né? Na primeira casa que eu morei, né? Na parte do fundo, assim, tinha um lugar com um monte de galinha e ganso e tal. Então eu tive, assim, essa proximidade com animais. Então isso me atrapalhou, entre aspas, um pouquinho na questão de habilidade social, porque eu gostava, e até hoje eu gosto mais de estar no meio de um monte de bicho do que no meio de um monte de gente, né? E aí você percebe, gente, ó, que o que vai formar a maneira que você vê o mundo são duas coisas que você não escolhe. São seus genes, ou seja, os genes do seu pai e da sua mãe, né? A combinação disso, seu DNA aí, que é essa informação genética. E na parte externa, que é o meio ali, é a maneira que você é criado, a sua cultura. Então você não decide isso. Eu não decidi gostar de interagir mais com animais do que com seres humanos. Minha criação me condicionou a isso, né? Interessante que os meus pais, eles gostam muito de animais, né? Sempre tiveram essa proximidade. Então, quando eu entrei na escola, né? Eu lembro até hoje, eu fiz algumas amizades, mas eu sempre fui uma criança muito baixinha, né? Eu lembro até a minha pré-adolescência, eu tomava remédio de crescimento que era, eu tenho acho que 1,71, 72, né? Era pra eu ter, acho que sei lá, 1,60 m se eu não tivesse feito um tratamento aí pra tentar dar uma melhorada na minha altura. Sempre fui muito magro, então era bem franzininho ali. E olha que interessante. Isso, né, na minha infância, fez com que eu era alvo, né, dos caras lá repetentes, os caras grandões, que gostavam de fazer bullying, né? Então eu era um dos alvos ali. Só que assim, eu tenho um tio que ele é muito brincalhão e talvez isso tenha
tenha espelhado um pouco na minha personalidade. Então eu sempre fui muito de fazer piada com tudo. Como que eu lidava com esse bullying aí? O cara às vezes ia tentar fazer alguma piada comigo e tal, eu fazia uma outra assim, eu sempre tive um raciocínio muito rápido em relação a isso. Eu fazia assim na frente da classe inteira, sabe aquela coisa meio Simpson? Aí eu apanhava, né, do cara, mas só que o cara falava, porra, o cara me zoou e pegou o apelido. Então eu botava uns apelidos nos caras ali que vinha bater em mim. E às vezes eu brigava também, então eu apanhava um pouco, né, mas tipo, tentava não pagar pau. Isso começou a mudar no ensino médio, porque aí a coisa parou de ser só física e tinha os moleques meio bandidinhos, sempre estudei em escolas públicas, né? Então assim, se eu saísse no soco maluco, no outro dia eu podia levar um tiro. Então eu já tive que aprender a ter outro tipo de skill social. Então a primeira lição que eu vou te dar aqui, ó. Algo que era do meu ser natural, não gostar tanto de interagir com seres humanos, ter mais facilidade de interagir com animais e ter um pensamento rápido para fazer piada. Eu usei isso ao meu favor. Então eu já me desprendia um pouco de ser aprovado por todo mundo ali do grupo, né? Porque eu sabia que eu não era o cara mais bonito da sala, né? Tudo bem, eu tô falando na época que eu era criança, mas isso não era a criança mais popular da sala, não era o nerdão mais inteligente, né? Aos poucos eu fui virando um nerdão mais esquisitão, assim, tipo o roqueirinho que ficava lá tocando violão sozinho. E isso me ajudou a fazer amizade com alguns desses caras aí. Não amizade próxima, mas tipo o valentão ali da sala, né? Então todo mundo com 8 anos de idade tinha um moleque de 9, de 10, de 11, que era o bad boy da sala. Ele pensava, o Mike é engraçado, eu não vou bater nele porque ele me faz rir. Então, se você for muito tímido, talvez você vai ser muito focado em alguma coisa. Então você provavelmente, né, ou foi assim, né, a pessoa que a galera sentiu interesse de fazer um trabalho junto, ou você às vezes é aquela pessoa que a galera queria colar na prova, e se você for muito, né, certinho, você às vezes apanhava que não queria passar cola, isso acontece. Então a primeira dica que eu vou te dar é use uma característica sua, da sua personalidade, para atingir um meio de escassez. Pessoas divertidas eram escassas na sala de aula. Eu não fiz isso a níveis consciente, tá? Foi um acidente, né? E olha que interessante, gente. Eu usei isso ao meu favor. Então as pessoas evitavam de querer me bater o tempo todo, né? Porque eu era engraçado. Então eu fazia a caricatura dos professores na lousa, fazia uma piada, inventava apelido pra galera ali. E eu tinha o meu apelido também, né? Era cachorro por causa do meu cabelo bagunçado. Então, seja lá qual for a sua habilidade natural, use ela para atingir um nicho de escassez. O meu foi humor, né? Eu fazia piada assim. Se você for, por exemplo, um cara muito tímido certinho, né? O cara que tá na escola ali, você pode ser o cara que ensina os outros. Então o cara repetente, fortão, burro, você fala, viu, você quer ajuda, cara, nisso aí? Talvez o cara vai chegar, vai te mandar merda, não sei o que, mas talvez a sua habilidade, a sua inteligência pode ser usada para potencializar a existência do cara. Você ganhou já um guarda-costas aí, tá? Depois que foi passando o tempo, né? As coisas foram mudando, eu cheguei naquela fase da adolescência, da cara ficar cheia de espinha. Eu acho que eu ainda tenho algumas marcas aqui, se vocês olharem perto, ó, aqui no meu rosto, aqui acho que dá pra ver, ó. Isso aqui, gente, era muita espinha na cara, né? Aqui eu também tenho, ó, tá vendo isso aqui, ó? E eu não cheguei a fazer aquele tratamento mais pesado com Rokutan, então eu tive a cara cheia de espinha, mano. Isso destruiu minha autoestima. E eu sempre fui um moleque religioso, né? Criado na igreja e tal. E olha que interessante, essa parte que a minha autoestima tava lá no fundo do poço, eu comecei a ter um interesse por música. Parece que era a minha válvula de escape, assim, né? E eu lembro que eu, assim, gostava muito de uma menina lá dos meus 11 aos meus 13, 14 anos, aí da sexta até a oitava série. Eu gostava muito de uma menina da sala e essa menina me odiava, cara. Isso destruía minha autoestima. E eu era muito romântico de fazer poesia, não sei o que. Com o tempo, né, esse desconforto que eu sentia, né? Então essa é a segunda dica que eu vou te dar, ó. Pega aquilo que mais te machuca, que mais te dói,
direciona para algo artístico. Eu não era bom, esses dias eu achei umas músicas que eu escrevia 20 anos atrás, eu estou com 35 hoje. Eu achei músicas que eu escrevi quando eu tinha 15 anos, cara. Uma bosta, velho. Mas era uma bosta sincera. Era minha válvula de escape. E naquela época, me ajudou a ter amizade com algumas pessoas que também eram esquisitões. Então, olha aí, gente. A gente tem esse gatilho biológico de ser parte de um grupo. Eu ter os 2, 3, 4 amigos esquisitões que eu tive nessa época, que eu tava ali com a cara cheia de espinha e tal, me ajudou. Porque eu não tava completamente isolado. Eu tinha um grupo de outros esquisitões que eu me dava bem. Durante esse período, na minha pré-adolescência, eu jogava futebol em escolinhas de futebol. Eu tinha vontade de ser jogador de futebol, né? Então, eu fiz amizade com outras pessoas da escola na época. Eu tô fazendo essa trajetória aqui, gente, pra vocês entenderem tudo que eu passei pra chegar onde eu cheguei hoje, né? Em termos de mudança. Mas, ó, um gosto que eu tinha, que era esporte, me ajudou a socializar. Então, não interessa se você tá com 40 anos, com 20, com 15, com 60. Se você fizer alguma atividade esportiva que seja, cara, 60 anos vou fazer esporte. Cara, eu tenho um grande abraço aí, né, Zé, que ele faz taekwondo. Ele tá lá no, não sei qual dan ele tá, não me lembro agora. Mas ele, cara, ele tem uma flexibilidade, uma agilidade que eu não tenho. Entendeu? Então um salve pra você se estiver vendo esse vídeo, Zé. Então não tem idade pra você conseguir se engajar em alguma atividade que te dê prazer. Entendeu? O sentir prazer é o seu cérebro interpretando isso está potencializando a sua existência. Fazer coisas vai te colocar numa tribo. Você faz parte da tribo que dança, que faz luta, academias de luta. Você tem esse senso de família, de tribalismo muito forte. Você já não está mais isolado, você começa a desenvolver as suas habilidades sociais. Então, na escola, né, o fato de eu jogar futebol me ajudou a ter amizade e contato com outras pessoas, né? Que se não fosse isso, talvez eu não teria. Então, ó, você usar a sua personalidade, que é algo inato seu, para atingir um nicho de mercado. Você pegar onde mais machuca, onde mais dói e direcionar dica 2, direcionar para música, para algo que vai, para arte, algo que vai te dar contato com a sua ânima. Em termos inconscientes já te deixa uma pessoa mais interessante, né? Um blog que você escreva as coisas, você pode postar poesia nas suas redes sociais, faz o que você quiser, culinária, qualquer coisa. Aspecto 3. Faça alguma atividade que tenha gasto calórico. Dança, luta, musculação, qualquer tipo de esporte que seja um esporte que você vai interagir com outras pessoas. Pode ser você entrar num grupo de pessoas que fazem trilhas. Tem muita, tem um aplicativo inclusive, eu não me lembro o nome, mas é um aplicativo que são várias opções de hangouts, assim. Grupo de pessoas que andam no meio do mato, não sei aonde. Você entra ali, combina o rolê e vai. Então você conhece muita gente. Você já está aumentando aí o seu valor social no sentido de ficar uma pessoa que, ó, você tem uma válvula de escape emocional, você atinge um nicho de mercado com algo que é da sua essência, da sua personalidade mesmo, né? Você faz atividades com outras pessoas, então pelo menos uma coisinha ali você vai ter um pouco de entendimento, então uma conversa com você vai ficar mais interessante. Número 4. Não tem apenas uma meta. Eu não sabia qual seria, ó, a minha profissão nessa fase aí de adolescência, né? Eu vou chegar já em 2009, gente, que é onde eu tive uma mudança crucial. Mas eu percebi que eu não tinha talento para ser jogador de futebol aí com os meus 13 anos, e ali começou a minha vontade de ser o quê? Um rockstar. Falei, não, vou ter banda, vou querer ter banda. Aí depois de um tempo minha pele melhorou, né? E aí eu vou te dar a dica número 4, que é: me ajudou muito nas interações sociais, principalmente interações com mulheres, que eu era ruim assim de chaveco, gente. Eu não conseguia começar uma conversa com uma menina que eu gostava porque eu era muito romântico. Talvez foi um peso de coisa religiosa também, dessa bagagem religiosa que eu tinha. Dos meus 14 para os meus 15 anos, minha pele melhorou um pouco, então minha autoestima deu uma melhorada e eu tava de cabelo comprido já. Então a primeira vez que eu tive cabelo comprido foi dos 11 para os 12, então assim, eu fiz inclusive algumas amizades com algumas meninas de... acho que eu tava na quinta série, elas estavam na oitava.
E elas me achavam bonitinho, então conversavam comigo e tal. Isso me ajudou um pouco, né? Subir um pouco a autoestima. Nossa, o menino da quinta série fala com as meninas da oitava. Aí depois dos 12 pros 13 minha pele ficou uma bosta, a autoestima foi lá no inferno. Com 14 começou a melhorar. Então eu tive aí esse período dos 12 aos 14, meu rosto tava muito zoado de espinha, tá? Eu tinha muito complexo com o meu nariz e com o meu dente de ser separado, tá? Então isso me afetava bastante. Eu não conseguia nem sorrir em foto, fazer isso aqui, esquece, cara. Aí minha pele melhorou e eu tava já de cabelo comprido, já tinha um perfil. Então a minha dica número 4 é: desenvolva um estilo que encaixe em um nicho de mercado. Aí agora eu estou falando de mercado sexual, de atração mesmo. Independente do estilo que for, você pode ser um geek, o nerdão aí mais estiloso, um cara que gosta de sertanejo, um cara que tem um estilo mais chavoso aí. Independente do estilo, que reflita um gosto pessoal seu, tá? E seja algo assim que seja natural, que não seja forçado, tá? Então isso vai te ajudar muito, porque eu comecei a ter sorte com garotas aí, porque elas já me achavam bonito por eu ter cabelo comprido e ter um estilo de roqueiro. Então eu comecei a ter um pouquinho mais de sorte, assim, ia num lugar ali que tinha umas menininhas, aí chegava, minha amiga quer ficar com você. Eu achava a menina bonita, então, tá vendo que eu falei que é sorte? Eu ter um estilo que a menina já gostava, já abriu algumas portas para mim. Então, tem muito gosto para muitos biotipos e estilos diferentes. Ache um que reflita quem você é. Não pode ser forçado, gente. Não adianta você gosta de sertanejo, você vai se vestir de preto latex e embalada gótica porque você quer pegar uma gótica rabuda. Não vai funcionar. Porque vai ser falso, você vai sentir assim uma trava, parece. Então, ó, dica número 4. Adeque-se a um estilo que reflita a sua personalidade. Só de você fazer isso já vai te ajudar e vai fazer com que você suba alguns pontos, tá? E aí eu vou falar de maneiras de você objetivamente ficar mais bonito, tá? De pele, cabelo, shape, vou chegar nisso também, tá? Agora, ó, a minha dica número 5, que assim, é a que tem tudo a ver com o que eu falei, com o que eu mostrei nessa thumbnail aí. Já vou fazer um salto aí, tá? Porque dos 17 aos 20 eu fui celibatário, tá? Eu tava muito focado na minha vida espiritual, até que foi uma mudança tremenda que eu tive na minha vida, quando eu comecei a perceber que eu fui me desprendendo de religião. E aí, ainda era assim, um deísta, eu ainda acreditava que existia um Deus que se importava comigo, que era um ser racional. Lá pros 26 anos, cara, aí eu parei de acreditar em religião e tive essa. Eu quase virei ateu, assim, depois já virei um agnóstico, né? Então, ó, eu vou fazer um salto aqui e vamos lá. Dos meus 19 até os meus 25 anos aí, então a gente tá falando aí talvez de, sei lá, de 2004 até 2009, aí, vamos pegar esse período. Eu consegui montar minha primeira banda. Então, eu era vocalista, né? Então, vocalista já tem uma posição ali de destaque. Só de você ter um hobby, uma banda que seja, ou tocar algum instrumento, né? Você já vai estar se adequando a um outro nicho de mercado. Então, qual que era o nicho de mercado aí que eu já era naturalmente atraente só por fazer parte dele? Groups. Então, qualquer menininha que gostava de cara de banda, você toca bateria, os caras brincam Maria Baqueta, só os baixistas que se ferram nessa história, né? Toca guitarras, Maria Palheta, né? Ah, você é cabeludo, as Maria Shampoo. Então, vocês estão entendendo o que eu tô falando? Você tá fazer parte de um nicho de mercado que já vai te deixar diferenciado. Então, a gente tá trabalhando aqui gatilhos de escassez, gente. Entende? Então, por exemplo, eu acho muito sexy mulher que canta. Se a menina cantar, ela já tá mais atraente pra mim do que uma menina igualmente bonita que não canta. Então, ache aí, é só uma dica, se você tiver alguma aptidão musical, monta uma banda, cara, tá? Monta um time de alguma coisa. Então, tenha um grupo que outras pessoas irão dar valor. Esse é a dica número 5, ó. Desenvolva um talento seu que outras pessoas irão dar valor. O meu caso, né, eu não cantava muito bem, só que com o tempo fui fazendo aula de canto, eu melhorei minhas habilidades aí como cantor. Eu escrevi as músicas também, né, junto com o guitarrista. E aí, olha que interessante.
com 20 anos eu tive a minha primeira namorada. Depois aí de um período de 3 anos de celibato, né? Com 20 anos eu fiquei com uma menina que eu tinha conhecido através de um show da banda, né? Inclusive fui tocar na cidade dela, a gente ficou, né? Mas não namorei ela, né? A gente morava longe e tal. Aí eu fui tocar, a minha primeira minha primeira namorada, ela é lá de São Paulo. Aí eu conheci ela. E aí eu namorei com ela dos meus 20 aos 23. O fato de eu já ter um estilo que ela achava bonito, de eu estar dentro de uma banda e ela achar legal, né? Se bem que ela nem era fã da banda, cara, ela gostava de outro estilo de música, mas foi uma coincidência, porque foi num show da banda que eu conheci ela pessoalmente a primeira vez, nessa minha primeira namorada. Então, ó, até os 20 anos eu nunca tinha namorado. Eu tinha ficado com algumas pessoas, mas não desenrolava porque eu não tinha papo, cara. Era sorte, a menina me achava bonito e eu ficava com ela. Mas eu não sabia gerar atração, né? E aí, ó, nesse relacionamento eu aprendi muito, né? Chegou um tempo aí que foi meu primeiro namoro, então sabe aquela coisa de termina, volta, passei por isso. Mas ó, se você desenvolver um talento seu, cara, isso já vai te deixar mais atraente para um monte de gente, entendeu? Vamos supor que você jogue futebol muito bem. Só um exemplo, ó, um esporte que você faça muito bem, cara. Um gatilho que muitos caras não entendem é, se você faz algo que muita gente dá valor, naturalmente você fica mais atraente, cara. Entendeu? Então, essa foto que vocês viram na thumbnail aqui, ó, é eu em 2009 quando a banda acabou, que foi uma desilusão, assim, um dos maiores fracassos que eu tive até então na minha vida, né? Esse é o jeito que eu interpretei. Porque eu cheguei muito perto de assinar um contrato com uma gravadora grande, ficar famoso e viver de música, né? E na mesma época eu terminei o namoro e a banda acabou. Então eu falei, caramba, que bosta, cara. Perdi tudo que eu tinha que me dava algum valor social, ou que eu gostava ali, né? E aí eu comecei uma outra trajetória que eu fui me descobrindo, né? Comecei a dar aula de inglês, aí eventualmente entrei numa escola, a escola que eu tô hoje, né? Que é a Times, né? Sou muito grato aí à Times, que me ajudou muito a me desenvolver. Mas, gente, ó, durante esse período que eu tive banda, né? Eu conheci muita gente, porque eu viajei pra várias cidades. Tem muita gente que comenta. Os 2 álbuns que a gente gravou, gente, estão na playlist música desse canal, tá? Minha banda chamava Satine, né? E salve vocês que às vezes vocês lembram. Até hoje eu colho frutos desse período que eu tive banda, que eu viajei. Conheci um monte de lugar, um monte de gente, cara. Então, você ter um hobby é essencial. Hoje, ó, eu gosto de patinação. Eu pratico arqueria, eu pratico arremesso de machado, né? Quando eu tenho tempo eu gosto de jogar futebol, é difícil eu ter tempo para isso hoje, ainda mais em pandemia, mas eu cheguei a fazer jiu-jitsu, muay thai, kung fu, MMA, eu adoro lutas, né? Então assim, se você se engajar em cara, anos e anos e anos depois, né? Eu cheguei a ficar com a menina, tipo, a menina que eu mais gostei de um local que eu tava lá, né? E ela tava com alguns amigos, né? Ela me falou, oh, seu nome é Mike? Nossa, eu lembro da sua banda. Eu falei, nossa, que bom que você veio falar comigo, eu queria falar com você. Então, ó, quando acabou o meu namoro e a minha banda, eu não tive mais as muletas que eu tô falando pra vocês aqui, ó. Coisas que facilitavam, né, a minha interação social e a minha interação com mulheres atraentes saíram da minha vida. Eu falei, caramba, e agora? O que eu faço, cara? Então, começou a segunda parte, que são os 10 anos que me fizeram chegar onde eu tô hoje aqui, ó. Que é onde, ó, 2009, gente, não tinha curso de Poá, não tinha canais de coaches de relacionamento como tem hoje, né? Eu acho que tinha que pesquisar ali no o Google, né? Era recente, tinha antes disso era o KD, né? E o Yahoo Busca, enfim. Aí eu comecei eu falei, cara, e agora, né? Eu vou precisar arrumar uma outra área de atuação profissional, porque eu não sou mais músico, não tinha faculdade. Eu fui entrar na faculdade com 27 anos depois, né? Eu tava perdido na vida, cara, na parte profissional. E na parte de relacionamento, assim, eu comecei a sair com meus amigos solteiros, mas eu não sabia chegar em mulheres, não sabia fazer nada, cara, porque eu não tive isso. Eu falei, cara, eu vi assim, né, me sentia tão feio, tão frustrado.
E como vocês podem ver na thumbnail, ó, eu tava ficando careca. Meu cabelo melhorou muito, cara. Eu fiz um tratamento, né? Eu vou comentar também da parte do cabelo. Aliás, tem um vídeo, né? Só pros membros do canal, né? Como eu venci a calvície aí, pode te ajudar se você tiver cabelo ainda, cara. Mas eu tava ficando careca nessa fase aí, 2009, né? Tava bem magrelo, acho que eu pesava uns 58, 59 quilos, né? Vocês podem ver que meu rosto ele tá bem fininho assim também, né? E aí eu comecei a me desenvolver, né? E o que eu fiz, ó? Eu vou parar agora esse vídeo e vou continuar ele só para vocês que são membros do canal, tá? Por quê, Mike? Não é para punir vocês, ó. Vocês têm 25 minutos de conteúdo aqui, né? Esse próximo etapa, né, é um benefício que eu tô dando para os membros desse canal. Então, se você quer continuar o vídeo aí, ó, eu vou falar das mudanças que eu tive nos próximos 10 anos, é coisa que a gente já conversa no nosso grupo de WhatsApp. Se você virar membro desse canal, primeiro nível de membro, você já vai ter acesso a vídeos exclusivos, como esse aqui, né, a continuação daqui. E você vai participar das lives do canal, que a gente está fazendo também, as lives dos membros, né? E alguns feedbacks que eu dou para os caras ali, né? Que a gente vai conversando no grupo, tá? Então, muito obrigado. Você que não é membro do canal, muito obrigado por ficar comigo até aqui, tá? Eu vou continuar esse vídeo para os membros. Então, beijo do trouxa.